Companheiros, vamos então hoje ter aqui a palestra da nossa amiga Rosane Cruzeiro. Ela é uma trabalhadora do Centro Espírita Lar de Teresa, no Anil. Então ela vai trazer para nós o fruto dos seus estudos e desejamos a ela uma boa inspiração. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para que possamos estudar juntos. Hoje, como foi nos oferecida a oportunidade, né, de escolha do tema, e isso para a gente é sempre assim, uma dificuldade, né, porque nos coloca assim, diante de uma responsabilidade. O que será que a gente vai levar naquela noite? A gente tem que escolher um tema, a gente procura alguma coisa que já tenhamos estudado para facilitar, mas ficamos pensando na necessidade do momento. E aí decidimos então trazer o tema da casa espírita. E perguntamos para a nossa amiga Lurimar, que nos faz o contato, que assim, será que já tinha sido repetido esse tema na casa? E ela falou que no mês de outubro havia acontecido aqui na casa estudos referentes a Kardec, né? A importância. Eu falei, então é bom, porque parece que está na pauta do dia essa questão da casa espírita, né? E da doutrina. Esse é um tema bastante amplo e a gente entende que ele podia ser focado em diversos aspectos. Nós pensamos que era importante a gente entender e estudar esse tema de uma forma bem simples, para que possamos, como estamos aqui na reunião pública, né, e o nosso público é muito diverso, a gente pode ter aqui alguém que esteja vindo pela primeira vez, pessoas que estão na casa espírita há mais de 20 anos, que já são trabalhadores muito antigos, e pessoas que vieram pela primeira vez, pela segunda vez, que ainda não conhecem a doutrina. Então, achamos interessante focar esse tema da casa espírita de forma que pudesse atender a todos os corações aqui presentes, né, de uma forma mais simples e, vamos dizer assim, mais prática, né? Qual é o objetivo dessa casa, por que a gente vem, o que ela tem a nos oferecer e o que nós temos a oferecer para ela, uma vez que entramos lá naquele portãozinho, né? Depois que a gente entra aqui, parece que nós vamos concluir que já ficamos comprometidos com a casa. Bom, a casa espírita, ela é uma coisa muito nova. É tão nova quanto o espiritismo, não é assim? Porque o espiritismo é novo, a gente fica assim com essa sensação, nós que já estamos estudando há algum tempo, nossa, o espiritismo já está mudando a sociedade, ou será que ele vai fazer isso, se ele vai fazer aquilo dentro da sociedade? Mas dentro da longa história que a nossa Terra já tem, dentro da história da nossa humanidade, o espiritismo é muito recente. Ele tem um pouco mais de 150 anos. Então, é muito pouco tempo, né? Então, a casa espírita, ela também, enquanto uma instituição, ela existe há muito pouco tempo. Então, me parece que é natural que a gente ainda não compreenda muito como é que ela vai funcionar, como é que ela serve, qual é o melhor caminho para a casa espírita. A gente ainda está descobrindo isso, está trabalhando com isso, com essas ideias. Mas a gente precisa para uma casa espírita se organizar, ela reúne um número grande de pessoas e é preciso que a gente pense, pare para pensar como é que isso vai funcionar, né? Precisa de que regras, que modelos essa casa espírita vai seguir. E percebemos então que a gente tem um lugar assim, infalível para descobrir uma forma de pensar a casa espírita e pensar nesse formato de como ela deverá funcionar. E não teríamos outro lugar para procurar essas respostas do que na doutrina dos espíritos, né? Então, a gente vai lá pesquisar lá, onde é que será que fala sobre isso na nossa doutrina? E onde é que está a nossa doutrina? Essa é a pergunta principal. Quando a gente fala de doutrina espírita, a gente está falando de quê? Bom, a doutrina dos espíritos, ela surge a partir de diversas mensagens que os espíritos trazem e que é codificada por Kardec. Então, quem criou esse nome, né, o espiritismo, ele surge a partir dessa codificação de Kardec, né, dessa doutrina nova, que até então
a gente pode observar que até então, assim, poxa, mas sempre aconteceu os fenômenos espíritas. Os fenômenos, eles acontecem, mas a doutrina, o estudo, a explicação de como que isso tudo vai funcionar, ele acontece a partir de Kardec e é registrado nessa obra magistral que é a Codificação Espírita. Então, quando falamos de Espiritismo, estamos falando dessa obra. Ali é que está o fundamento, né? Ali é que está o material para conhecermos essa doutrina. Então, se vamos estudar a casa espírita, a organização da casa espírita, a nossa base tem que ser Kardec, tem que ser a obra de Kardec. E aí vamos lá procurar. E aí, para o nosso estudo, assim, simplesinho, hoje de menos de uma hora, nós vamos buscar o apoio do Livro dos Médiuns. Porque lá no Livro dos Médiuns tem um capítulo assim, das reuniões espíritas e das sociedades espíritas. Então, ele vai falar da reunião, como é que essa reunião funciona, e das sociedades, quer dizer, esse grupo que se reúne para estudar a doutrina espírita, para conhecer a doutrina espírita. É interessante que esse capítulo esteja no Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns é a segunda obra. Então, eu já fico pensando que era importante, que Kardec pensou nisso. Como é que em ter registrado uma orientação para a gente, porque a gente depois, passado o tempo, a gente fosse se baseando para saber como é que essas sociedades iam funcionar. Então, está lá no livro e está lá no Livro dos Médiuns, né? A gente pensa, Livro dos Médiuns, vai estudar mediunidade só. Olha só, que surpresa, encontramos essa orientação sobre o funcionamento das reuniões das sociedades espíritas. Então, lá nesse livro, ele vai falar, Kardec trabalha baseado na experiência que ele teve, porque Kardec funda uma casa espírita. Existe, logo no tempo de Kardec, a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa sociedade é fundada em 1º de abril de 1858. Então, se vamos fazer a conta aqui, dá 165 anos, se eu não me engano, se a minha matemática está boa. 165 anos que apareceu a primeira casa espírita. Conforme a gente estava falando, pouco tempo, né? Pouco tempo, é uma experiência, para a gente pensar aí no tempo que tem a humanidade, é um tempinho bem pequeno. Bom, a primeira coisa que a gente destacou lá é que essa casa espírita, diz Kardec, é produto espontâneo de uma comunidade espírita que se formou. A casa espírita é a reunião daqueles que se reúnem em torno do espiritismo, que tem como interesse comum o espiritismo. E isso é interessante porque nos dá uma primeira percepção que quando a gente está falando de casa espírita, a gente usa diversos termos, né? Algumas casas são denominadas centros espíritas, casas espíritas, a gente pode falar instituições espíritas. Esse termo casa, ele é uma questão assim, bastante interessante, porque não a gente, quando está falando da casa espírita, a gente não está falando de um espaço físico, mas a gente está falando de uma reunião de pessoas. Isso é uma questão fundamental. Porque a casa espírita podia não ter casa, podia não ter nada, podia ter um lugar. Tem casa espírita que não tem um lugar fixo, ainda não comprou uma sede, se reúne aqui, se reúne ali. Mas é um grupo de pessoas que vai estar reunido, né, em torno da doutrina dos espíritos. Então, a casa espírita é um grupo de pessoas, é uma reunião de pessoas, é uma comunidade, né? E quando a gente fala pessoas, né, a gente sabe que nessa casa espírita a gente sempre vai ter dois aspectos. O aspecto material, quer dizer, espíritos encarnados e os espíritos também desencarnados. Então, a gente tem uma comunidade que forma a casa espírita. E essa comunidade é formada por aqueles que estão encarnados e aqueles que estão desencarnados. E a gente sabe disso por causa do estudo da doutrina. Porque onde tem encarnado, tem desencarnado. Não dá para impedir eles de entrarem, não é isso? Eles estão em toda parte, em todo lugar.
E eles se reúnem por afinidade a nós. Então, se a gente se reúne com o objetivo de formar uma casa, e se aquela casa tem um objetivo, quais são os espíritos que vão se aproximar, né, desse grupo? Aqueles que tiverem o mesmo objetivo que o grupo está tendo. A gente se reúne por afinidade e atrai os espíritos por afinidade. Muito bem. Mas pode ser que, na verdade, essa possibilidade de formação da casa, a gente ouve muito dizer assim, mas essa casa ela já estava formada antes no campo espiritual, né? Antes de ela se materializar na Terra. A gente ouve muito falar isso sobre as casas espíritas. Porque a gente pensa que a gente começou a formar aqui, mas lá na espiritualidade já tinha esse planejamento da fundação. Porque a casa espírita é um ponto de luz que vai irradiar esse conhecimento doutrinário. Então, é verdade que ela pode ser, vamos dizer assim, planejada no plano espiritual. Isso provavelmente acontece, pela importância que ela representa. Porém, ela não se materializa se os encarnados não estiverem aqui, não é assim? Porque como? Como vai materializar esse trabalho se a gente não tiver? Então, pessoas, essa é o grande material da casa espírita. A matéria-prima da nossa casa espírita são os seus frequentadores, as pessoas, os trabalhadores, aqueles que lá se reúnem. Lá no trabalho do nosso Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele vai colocar qual o objetivo, então, dessa casa. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Todo mundo chegou na casa espírita por algum motivo. E eu posso ter certeza que, se a gente fosse perguntar aqui, os motivos seriam os mais diversos. Diversos, tantos que a gente talvez não conseguisse nem enumerar. Uns vieram porque perderam um ente querido. Outros vieram porque viram um filme no cinema e se interessaram, acharam que esse negócio de espiritismo é interessante. Outros vieram porque estavam com problemas de saúde. Outros vieram porque tinham curiosidade de ver os espíritos. Eu queria ir lá para ver se eu vi um espírito, porque esse negócio de ver espírito deve ser muito interessante. Outros vieram porque têm medo de ver os espíritos. E aí, será que eu vou lá que aí eu não quero ver, eu vou lá para ver como é que eu faço para não ver, né? Então, são N as razões que podem nos levar à casa espírita. Mas a casa espírita, N razões para estarmos aqui. Mas a casa espírita só tem uma coisa a oferecer. Então, para toda essa diversidade de interesses, a casa espírita, para todas elas, são vários interesses, mas a casa espírita só oferece uma coisa. O que a casa espírita oferece? A doutrina espírita. E aí, o que a gente acha? Porque se a casa espírita não oferece a doutrina espírita para essas pessoas que vieram aqui, não é uma casa espírita. Porque eu fiquei pensando assim, já pensou se a gente vai numa padaria e não tem pão? Você vai na padaria e você quer que a padaria tenha pão, porque é uma padaria. O que a padaria faz, gente? Pão. Eu posso até ir na padaria comprar outras coisas. Na padaria tem outras coisas? Tem. Vou lá, compro queijo, Coca-Cola, sei lá, biscoito. Tudo bem. Eu posso até chegar lá e comprar outra coisa. Mas se eu chego na padaria não tem pão, a padaria tem que ter pão. Então, o que a gente, de uma comparação assim bem, né, simples, assim como eu quero ter pão na padaria, a padaria tem que ter pão, não tem outro jeito. Ela tem que ter. Já pensou uma padaria que não tem lá o forno para fazer o pão? Não pode se chamar padaria, né? Então, do mesmo jeito, uma casa espírita não pode deixar de oferecer a doutrina dos espíritos. Então, ela pode oferecer Tem momentos que a casa espírita vai oferecer outras coisas? Sim, mas isso não é o principal da casa, né? Então, a casa espírita, por exemplo, oferece ajuda assistencial para aqueles que chegam aqui, que não têm necessidades materiais. Isso acontece. Mas isso é o biscoito. Mas ela tem que ter o pão, né? Porque ela é a padaria, na verdade. Então, tem que ter a doutrina dos espíritos. Então, a casa espírita está aqui para oferecer a doutrina dos espíritos para quem? Para todos. Passou do portãozinho, é a doutrina dos espíritos que tem que chegar nas almas. Então, se é o necessitado que veio aqui, né,
buscar ajuda para o seu corpo físico, ele vem, mas ele vem tomar o passe, mas ele assiste a palestra, não é assim? Se é aquele que veio aqui buscar ajuda nesse material, a gente também oferece para ele. A gente não pode não obrigar, mas a gente oferece para ele. Além do pão do corpo, a gente oferece o pão do espírito. Se é criança, também a gente chama lá na evangelização, e o nosso objetivo na evangelização é educar como a escola, é educar como o pai e a mãe, que a criança fique bem boazinha. Tem mãe que, algumas pessoas chegam na casa espírita, meu filho está muito levado, eu vou levar ele para o centro espírita, porque para ver se ele fica melhor, esse menino terrível. Dá um jeito naquele menino, tem uma moça lá que é muito boazinha. Ela pode vir trazendo isso aqui. Ela pode achar que é só uma educação, ou então que é só uma distração. É bom que bota o menino lá, ele sabe, fica bem quieto, e eu posso fazer outras coisas. Então, as pessoas podem se enganar, mas a casa não pode se enganar. O que ela vai oferecer àquela alma, àquela criança, que é um espírito reencarnado, é a doutrina dos espíritos. Porque se a casa não fizer isso, ela não está cumprindo o seu papel. Porque disse Kardec, no livro dos Médiuns, que essa sociedade espírita ela tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então, estudo, essa é a palavra-chave desse objetivo. E um segundo objetivo, aplicação. Então, aí a gente já começa a ver que é um negócio mais complicado. Porque esse objetivo é complicado, né? Estudo e aplicação nas ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. É grande isso. A gente nem sabia que a gente estava fazendo tudo isso, provavelmente, né? Porque não tínhamos parado para pensar. Mas, então eu venho à casa espírita e estudo. Mas eu estudo para quê? Para que eu estudo a doutrina? Só para estudar? Para saber? Eu estudo para aplicar isso, né? Na minha vida, na minha existência. A gente vai dizer melhor assim. Então, a gente pode dizer, a gente viu uma frase bastante interessante do escritor espírita Herculano Pires, que ele diz assim, olha, sem estudo constante da doutrina espírita, não se faz espiritismo. E ele continua, cria-se apenas uma rotina de trabalhos práticos que dão a ilusão de eficiência. Olha só, o Herculano ele é muito sério, né? Ele é muito rigoroso. Ele diz assim, se a gente não estiver estudando a doutrina espírita, a gente está criando uma ilusão de estar fazendo um trabalho, né? Que, na verdade, vai dar uma aparência de eficiência. Então, às vezes, a casa funciona, pode estar funcionando, pode estar tudo bem, e a gente não está estudando a doutrina espírita, está fazendo trabalho, faz trabalho, o pessoal vem, se organiza, é bem organizado, né? Atende muitas almas, faz quentinha, e vai fazendo uma série de trabalhos. Mas não está estudando. Será que isso acontece, gente? Parece que é interessante, porque parece que é uma coisa que é impossível. Como é que pode? Ir para a casa espírita e não estudar, né? E, às vezes, a gente pensa que isso não acontece, mas parece que pode acontecer. Se não pudesse acontecer, não tinha tanta ênfase nessa questão, né? E aí a gente fica pensando assim, mas me disseram que o principal da casa espírita é a consolação das almas, que a gente vem aqui para ser consolado, né? E a gente sabe e já ouviu dizer que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Então, olha só, se eu recebo na casa espírita aquela alma assim muito sofrida pelos dramas da vida, eu vou chegar lá e vou botar ela para estudar? Assim, como é que a gente faz esse movimento, né? Porque às vezes a pessoa está tão abalada, o que ela precisa, Rosane, não é de estudar. Ela precisa primeiro de consolo. Ela precisa de, né, ser bem recebida, ela precisa de ser... E aí, assim, não dá para chegar assim, olha, vamos estudar, meu filho. Vamos botar logo esse cara para estudar, porque ele tem que melhorar. Ele está sofrendo porque ele ainda não melhorou. Se ele fosse melhorzinho, já estava... Né?
enfrentando melhor os problemas da vida. E a gente pensa que é isso. E aí eu escutei uma história interessante, que é para a gente pensar como é que se dá esse consolo. Porque quando a gente fala que a pessoa precisa, que a casa espírita tem que trazer o estudo da doutrina espírita, é porque a gente entende que não tem outro meio de consolar. Porque o que consola, não somos nós que vamos consolar as almas, é a doutrina. Então, para o indivíduo se consolar de verdade, verdadeiramente, ele tem que receber a doutrina. Porque se eu chego aqui, trato ele com muito carinho, com muita atenção, ele pode se sentir melhor. Mas será que ele vai conseguir só disso tirar o consolo? Será que eu tenho essa capacidade de fazer isso? Será que esse problema dele vai conseguir, né? Será que ele vai resolver dentro dele essa dificuldade tão grande que ele traz? Então, a gente tem que entender que o que consola, o consolador, é a doutrina. Então, se a casa não oferece a doutrina, ela não oferece o consolo. É uma ilusão a nossa, né? Como disse o nosso querido escritor Herculano Pires. Eu li uma história bastante interessante que me lembrou essa situação. E era a história de um jovenzinho que ouviu, estudava, era seguidor de uma religião, e ouviu um dia que a fé removia montanhas. Ele ouviu essa frase que está no Evangelho de Jesus. A fé remove montanhas. E ele ficou muito encantado com aquela frase. Achou que era uma frase, né, importante. E aí ele vai e pergunta ao tio dele se isso era realmente real e qual era o significado daquilo. E aí o tio explicou que se a pessoa tivesse uma fé muito grande, se ela permanecesse firme nas suas convicções, ela seria capaz de conseguir grandes mudanças e grandes transformações de sua vida. E aí esse menino, ele tinha um defeito na perna. Então ele resolveu que ele ia, esse defeito, ele era uma criança, sofria, né, como é natural entre as crianças, muita, assim, situação de bullying, modernamente bullying, a história de um tempo mais antigo. Mas ele sofria chacota dos amigos na escola, né? E se perturbava com isso, porque ele era manco da perna, quer dizer, ele tinha um defeito na perna. Não podia acompanhar os seus companheiros nos brinquedos naturais da infância. E aí ele resolve, então, que ele vai orar com muita força, porque depois que acabasse as férias, iam passar 19 dias, estavam faltando 19 dias, e em 19 dias ele ia orar tão forte todos os dias, que ele ia ficar bom do seu defeito físico. E a gente sabe que isso não é assim que acontece, dessa forma. Mas ele, equivocado no seu ensinamento, assim ele fez. E aí ele orou bastante e não conseguiu o que ele tinha tanto desejado, né? E aí então ele volta para o tio e pergunta assim, por que eu não consegui? Aí o tio vira para ele e falou assim, porque a sua fé não foi suficientemente grande. E aí ele falou assim, olha assim, mas eu orei com toda a força possível da minha alma. Não é possível. Então, o que acontece? Será que ninguém tem uma fé? E não era nem uma montanha, era só um pé. É isso que ele pensa. E aí, ele novamente volta. Então, ele disse, então eu vou aumentar o meu esforço. E ele permanece orando por muito tempo. E ele não consegue, né, alcançar o seu objetivo. Não conseguindo alcançar o seu objetivo, ele começa a questionar aquilo que ele havia aprendido dentro do Evangelho. E ele vê que outras questões também não são exatamente como estavam falando. Então, muitas questões que ele lia não combinavam com a realidade. E aí, o que acontece com esse jovem? Ao se tornar um homem adulto, ele se torna um homem descrente. Ele perde a sua fé. Então, ele que, enquanto criança, né, tinha o seu pensamento voltado a Deus e acreditava na sua existência, ele passa a não acreditar na existência de Deus, porque ele não consegue aquilo. Então, o que a gente vai observar nessa situação? Que esse consolo que a doutrina traz, né, que a gente tem a certeza que cada um que entra pelo portão da casa espírita pode encontrar no estudo da doutrina espírita o consolo para os seus problemas, porque a doutrina espírita vai oferecer para a gente a grande oportunidade de desenvolvermos a fé raciocinada. Então, a doutrina traz, então, uma explicação até então, nunca, de uma forma que nunca havia sido oferecida na história da humanidade, né? A explicação dos problemas que vivemos, a explicação de onde viemos, para onde vamos.
E é essa doutrina é que vai consolar as almas, porque elas vão compreender tudo aquilo que se passa com elas, porque elas vão se posicionar na vida de uma forma diferente. O entendimento das questões da vida é o consolo que nós trazemos, que a doutrina nos oferece. Então a gente fica imaginando nesse jovem, né, que podia ter tido um outro caminho ao encontrar uma explicação para suas próprias questões que ele tinha que passar nessa vida. Então a gente fica pensando que isso acontece na casa espírita, não é isso? Se eu venho à casa espírita com um grande problema e eu penso que eu vou tomar o passe e vou ficar bom, porque eu tenho um problema físico, mas aquele passe lá naquela casa é muito forte. Aliás, tem um médium, que é um médium melhor que tem, eu quero naquele médium. Eu fico lá, nem pode escolher um médium, né? Sei lá, eu sento naquele lugar porque eu acho que ele vai funcionar ali naquele dia. E aí eu procuro. E aí o que acontece? Eu venho para a casa espírita procurando aquilo. Mas será que sempre o passe funciona? A gente que já estudou sabe que ele tem um efeito, ele tem todo um efeito e ele pode nos ajudar nas nossas dificuldades físicas? Sim. Será que a gente vai ficar curado? Nem sempre. E aí eu venho para a casa espírita, mas eu venho para ser curado. E aí eu não sou curado, então eu me decepciono com o espiritismo, porque o espiritismo não teve aquilo que eu procurei. Mas aí o que acontece? Se eu soubesse como é que funciona o passe, se eu tivesse estudado, se eu tivesse entendido como é que é a doutrina, porque a doutrina nunca prometeu isso para a gente, né? Então, se eu tivesse estudado, eu poderia me compreender melhor. E eu não ia me decepcionar. Então, é por isso que, para todos que chegam à casa espírita, a doutrina espírita é que a casa vai oferecer. É através dela que seremos consolados. É através dela que vamos entender melhor o que acontece com a gente. Bom, a gente já falou também que essa casa espírita, ela partiu do momento em que as pessoas se reuniram, né? A casa espírita é uma comunidade, é um grupo de pessoas reunidas. E reunidas para, fundamentalmente, estudar o espiritismo. E é interessante que a gente estuda. Então, a gente estuda para entender. Mas estuda só para entender? Não. Estuda para aplicar. Né? Lembra que tinha duas palavras, estudar e aplicar. E, então, a gente estuda para aplicar. Na verdade, a gente estuda com o objetivo de nos melhorarmos. Então, todo o ganho que a gente vai ter na casa espírita, assim, a gente vem aqui e a gente começa a estudar. A gente começa a estudar porque a gente precisa entender. Mas o que vai acontecer? O resultado final disso é a nossa melhoria. Esse, então, no fundo, é lá o objetivo final da casa. O objetivo é que a gente melhore, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919 do Livro dos Espíritos, tem uma coisa bastante interessante que fala ali qual é o objetivo do espiritismo. Então, diz assim, os espíritos dizem que a pergunta 919 fala sobre a questão do autoconhecimento. Então, ela fala lá no finalzinho, que é o espírito de Agostinho, né? Santo Agostinho da Igreja. E Agostinho fala assim, para que não tenhamos nenhuma dúvida sobre a vida futura. É para isso que viemos. Então, ele, em nome dos espíritos da codificação, ele diz que esses espíritos vieram para que a gente não tenha nenhuma dúvida sobre a existência da vida futura. Né? E essa grande mudança, quer dizer, quando a humanidade deixar de viver só para a matéria, quando a humanidade entender que a nossa verdadeira vida é a vida do espírito, a doutrina espírita vai ter alcançado seus objetivos, né? Porque foi para isso que os espíritos vieram, para que a gente tivesse a certeza que a nossa vida não termina aqui. E essa não é a nossa vida, vamos dizer assim, essa vida na Terra, nosso estado, é um estado passageiro, que a gente vai passar para o outro lado, que a nossa realidade é a vida do espírito,
que pode estar encarnado ou desencarnado, né? Nós aqui, a nossa vida aqui é verdadeira? Verdadeiríssima. É verdadeira também, né? Não é que a nossa vida aqui não é verdadeira. O que não é verdade, o que é temporário, é a matéria. Nós, espíritos, viveremos, né, para sempre. Uma vez criados, não temos fim. E essa grande mudança, a gente fica pensando assim, já pensou se a gente vivesse com essa certeza? Se a gente colocasse essa certeza na nossa vida diária? Quanta mudança que a gente ia ter, né? Porque a gente não ia se preocupar tanto com as coisas da matéria. Tudo que está ao nosso redor ia ter uma outra dimensão, um outro peso, né? Então, de acordo com isso, a gente entende que os espíritos falam que o espiritismo vai marcar uma nova era da humanidade. Então, quando essa doutrina for apreendida por todas as pessoas na Terra, e todo mundo tiver essa certeza dentro dela, bem firme, que essa nossa vida real, né, a vida do espírito, a Terra vai estar modificada, né, porque a gente vai ter uma nova percepção. Então, o espiritismo marcará uma nova era na história da humanidade. Sua finalidade é revolucionar o mundo inteiro. O consolo do espiritismo não é a proteção fictícia da fé cega, é mudança em nós. Então, não mais uma fé que a gente alcançou, né, e que é vacilante, porque ela pode ser derrubada com a nossa observação do que está ao nosso redor. Mas é uma fé que a gente conquista através do nosso raciocínio. Não uma fé que foi nos imposta através dos dogmas. Por isso que Kardec fala da fé inabalável, né? É aquela que pode encarar a razão frente a frente. Então, essa fé inabalável que leva ao consolo, porque ninguém pode nos tirar. Então, eu recebo. E para isso, o que eu preciso? O que a gente vai concluindo? Que a gente precisa conhecer a doutrina, porque ela vai trazer essa fé inabalável. E que eu vou conhecer. Mas a Rosane, isso tudo está muito complicado, porque eu cheguei aqui na Casa Espírita ontem. Eu falei que era prático, né? Então, vamos ficar na prática. Eu cheguei na Casa Espírita ontem e eu ainda não conheço nada. E eu estou começando, mas horas tem que começar. Tudo tem um começo, não é isso? A gente pode querer conhecer toda a obra, toda a obra já do cara. Olha só, eu fico pensando, quantos anos será que devem levar para a gente conhecer os 5 livros básicos da codificação? Eu não tenho nem ideia, porque assim, conhecer, quando eu digo conhecer, é conhecer mesmo, né? Não é assim, ter lido uma vez. Porque, para conhecer mesmo, 5 livros, né? Nossa, eu acho que eu fico pensando que mais de uma existência, sei lá, nem sei quantas. Dizem que já tem espíritos que já estão. Como o espiritismo tem 150 anos, nós já temos espíritos encarnando como espíritas pela segunda vez. Porque já dá tempo, né? Mas não dá nem para terceira, já está difícil, né? Não dá 150 anos, 200 anos aí, a gente já fica... Então, a gente ainda é novinho essa história. Mas acontece que para a gente chegar nos 5 livros, a gente tem que começar pelo menos do primeiro, né? Agora, se a gente não quer estudar nem o primeiro, aí não chega nunca. Então, é necessário estudo, mas é difícil esse tal do Livro dos Espíritos, Rosane, é difícil. Mas a gente vai começando, né? E aí a casa tem essa responsabilidade de facilitar. E aí facilita de todos os jeitos, porque aí a gente vai na palestra, a palestra é uma forma mais simples. E aí, assim, mas não pode desfocar de uma coisa. Quando a gente fala de estudar espiritismo, a gente está falando de estudar a obra de Kardec. Porque o espiritismo agora tem muitas coisas, muitos livros, que são bons, são ótimos. E eles falam de espiritismo? Falam. Mas eles falam assim, da opinião dos outros sobre o espiritismo. Não importa que o outro pode ser, com todo respeito, a todos os outros que são sabidinhos. Eles sabem muito. Às vezes eles são encarnados, às vezes eles são encarnados.
Eles podem ter estudado muito o Espiritismo. Isso pode ser útil para mim? Sim, pode, porque se eu estou começando e eu não estudei tanto, eu escuto o que o outro que já estudou e resume. Aliás, é para isso que a gente está na Casa Espírita, porque eu vou dar um parênteses, eu vou voltar a isso, vou dar um parênteses. Por que a gente está estudando em grupo na Casa Espírita? Porque isso facilita. Porque a gente falou que era difícil conhecer toda a doutrina, né? E também é difícil entender. Mas, por isso, eu me reúno em coletividade, porque, assim, eu tenho mais facilidade de entender uma coisa. A doutrina tem vários aspectos, né? O aspecto filosófico, o aspecto científico. Eu tenho mais dificuldade com o aspecto religioso. Eu tenho mais dificuldade com essa parte científica, não gosto. Eu, quando chega assim, o Evangelho eu adoro, por exemplo. Mas o Livro dos Espíritos é mais difícil. Primeiro, aquela primeira e a segunda parte, que é bem científica, eu queimo a minha cabeça. Mas o outro gosta mais. E aí eu me junto com o outro, que ele gosta. E aí, essa troca, essa cooperação, é por isso que nós estamos aqui, reunidos em comunidade, para cooperarmos uns com os outros. E esse estudo se torna facilitado, porque o que entendeu mais pergunta e responde aquilo que a gente não entendeu. Os que já chegaram há muito tempo, recebem aqueles que estão chegando agora e vão ajudando a ele nessa caminhada, né? E os que estão chegando agora nem significa tempo físico, né? Porque às vezes os que chegam já sabem mais, porque trazem experiências de outras vidas. Então, o cara que está 30 anos na Casa Espírita, às vezes sabe menos que aquele que chegou depois. A gente nunca pode afirmar, porque a gente está falando do conhecimento do espírito, né? E não do homem. Bom, então é por isso que a gente estuda. Então, tudo bem. Como é que a gente vê essas outras obras que existem? Porque hoje em dia tem umas polêmicas, né? Porque tem que estudar Kardec, as outras obras, fulano e Emmanuel estuda, não estuda. E tem algumas casas que estudam. A gente pode estudar, e a doutrina espírita é uma doutrina de liberdade. Se não fosse assim, não era fé raciocinada. Não é assim? Kardec nos convida a uma busca de uma fé que se estabelece através do uso da razão. A razão de quem? A minha razão. É essa que eu devo buscar. As respostas do entendimento da doutrina estão dentro de mim. Não adianta o outro me falar se aquilo ainda não me aconteceu. O outro vai falar, é assim, mas espera aí, eu não senti dessa forma. E eu tenho que buscar, por isso a necessidade dessa reflexão e desse estudo permanente dentro de nós. Porque hoje que eu não entendo muito bem, amanhã eu começo a entender melhor. É uma busca de cada um. Então, o Espiritismo dá ampla liberdade. Todo mundo que entra na casa pode questionar tudo, porque assim Kardec nos ensinou. Né? Não tem essa história de que se não concordar é ótimo. Porque aquele que concorda com tudo, a gente fica até suspeito na doutrina dos espíritos. Né? Concordou com tudo, não é possível que concorde com tudo. Porque a gente precisa, às vezes, fazer esse trabalho de discordar para eu poder absorver melhor aquilo, entender melhor. Não, peraí, é assim? Não é, mas é por quê? Por que que é? Por que que não é? E aí eu vou ficando com essa fé que é firme, inabalável. Ninguém pode me tirar. Então, quando eu estudo as outras obras além de Kardec, eu estou estudando a opinião daqueles que estudaram Kardec. Então, se eu escuto Chico Xavier falando, né? Chico Xavier é alguém que estudou a doutrina mais do que eu? Acredito que sim. Então, ele fala e eu vejo que aquilo é interessante. Eu penso, concordo. Eu não escuto e apenas aceito porque foi o Chico Xavier que falou. Porque se um dia ele falou uma bobagem, eu vou aceitar? Nada disso, não é obrigado. Ninguém é obrigado. E aí, ele não vai se ofender. Assim como não se ofende nenhum espírito. Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, eles falaram, e assim porque mandou Kardec está lá no Livro dos Médiuns, que fala aos espíritos é para ser questionado. Então eu vou lá e penso, mas como é que eu vou saber se aquilo é real ou não é real? Se aquilo está certo ou não está certo? Se aquilo é da doutrina ou não é da doutrina? Gente, então não tem outro jeito, eu tenho que conhecer a doutrina. Então eu posso estudar o resto, eu posso ler tudo eu posso. Mas se eu quero saber se aquilo é doutrinariamente, está dentro da doutrina dos espíritos, eu tenho que saber a doutrina.
Porque se eu não sei a doutrina, eu não tenho com que comparar. Eu só vou saber que foi o Emmanuel que falou. Eu sei porque foi o Chico Xavier que falou. Eu sei porque foi o Bezerra de Menezes que falou. E se não foi nem ele que falou? E hoje em dia na internet botam aquele monte de coisa que às vezes nem é. Olha que perigo, hein, gente? E aí, assim, por isso eu tenho que estudar Kardec. Porque lá, não é uma questão assim de, porque você está falando que o Kardec é o melhor. Não é o melhor. A doutrina dos espíritos está lá. Aquilo é a doutrina. Se eu entendo a doutrina como sendo alguma coisa que eu declarei para mim que é o que eu quero conhecer, e é aquilo que eu vou tomar como verdade, eu preciso conhecer. Não é assim que nos ensinou Jesus? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, começa estudando lá, Evangelho. Nunca li a Gênese, nunca li o Céu e o Inferno. Aí, assim, eu sou espírita, mas eu nunca li esse livro. Eu fiquei pensando que a gente devia mudar essa nossa fala. Porque, já falei, natural, ninguém precisa ficar aqui tenso, porque nunca leu a Gênese, por exemplo. É difícil. Então, ninguém precisa ficar tenso porque nunca leu. Porque começou agora, mesmo quem já começou há algum tempo e nunca leu, também tudo bem. Não precisa ficar tenso. Mas vamos mudar a nossa fala. Eu ainda não li. Porque aí a gente mostra que assim, a gente ainda não leu, mas a gente vai ler um dia, né? Mesmo que seja depois, a gente vai ler. Porque a gente vai entender que isso é importante. Esse estudo é importante. É esse estudo que vai nos libertar, né? Bom, mas aí voltando a uma questão importante, que é a questão da prática, né? Então a gente estuda para fortalecer a nossa fé, um material que a Casa Espírita nos oferece para todos que chegam aqui, seja para qualquer situação, é a doutrina dos Espíritos. Mas eu estudo e aplico. Então, lá no livro de Kardec, lá no livro dos Médiuns, ele coloca uma coisa bastante interessante, que ele fala assim, de que adianta a gente estudar a doutrina dos Espíritos se esse estudo não nos faz melhor? O que adianta o avarento conhecer a doutrina se ele não se torna menos avarento? É assim mesmo, ele usa essa, né? Então, a gente vem aqui e estuda a doutrina. Nosso objetivo da Casa Espírita é oferecer a doutrina. O objetivo da doutrina é o quê? Que a gente falou. Criar um mundo, uma transformação no mundo. E aí, como vai acontecer essa transformação? Essa transformação do mundo, que a doutrina vai trazer, é a transformação de cada um de nós. Então, a transformação da humanidade, ela só vai acontecer a partir do momento da mudança de cada um. Então, a Casa Espírita é uma coletividade, né? É um grupo que se reúne por uma ajuda mútua, mas para atender a cada um individualmente. Então, é importante esse atendimento individual. Então, cada um tem que ser atendido nas suas necessidades. Porque se eu estou vindo aqui, e se eu não estou me melhorando, a casa não está funcionando bem. Olha só, porque ela não está cumprindo com o seu objetivo. A gente tem que melhorar. E aí a gente começa a botar em prática. E aí tem uma coisa que é paralelo a isso. Porque se a gente tem que melhorar, é porque a gente não é bom ainda. Não é assim? E isso tem bastante a ver com a Casa Espírita, porque uma coisa que acontece é que a Casa Espírita, ela é boa, ela oferece para a gente a doutrina dos Espíritos, e a doutrina do Espírito é muito boa. Então, quando eu chego na Casa Espírita, e é assim, quem se deixa tocar por essa proposta que a Casa Espírita traz, que é o estudo da doutrina espírita, começa a ter assim, muitas emoções positivas, porque a doutrina vai consolando a alma, vai trazendo possibilidades, aí a gente fica assim no encantamento. Nossa, nunca pensei que pudesse ter uma coisa que me atendesse tanto a minha alma. Assim foram porque os que ficaram. Alguns não, né? Alguns companheiros não preparados vêm e às vezes não ficam. E a gente vai se encantando, esses que ficaram. Mas aí acontece uma coisa complicada, porque eu fico tão encantado
Que eu esqueço que a casa espírita é feita de uma coletividade, de pessoas, espíritos encarnados. E que esses espíritos estão aqui para melhorar. Se eles estão aqui para melhorar, eles não são perfeitos. Que descoberta óbvia. Porém, a gente nem sempre se lembra disso. E aí a gente pensa que na casa espírita todo mundo é muito bom, porque está estudando a doutrina, e que vai chegar aqui e não vai ter nenhum problema. É um mar de rosas, total e absoluto. Que a gente não briga, que ninguém fala mal de ninguém, né? Que a gente não tem nenhuma dificuldade de se relacionar com o outro, porque afinal temos o mesmo objetivo. Todos com o mesmo objetivo. Será que é assim? Não, não é, né? A realidade não é essa, porque a gente viu que quando as pessoas chegaram aqui, objetivos diferentes. Às vezes a pessoa ainda nem tem, a casa oferece estudo, mas a pessoa não tem esse objetivo ainda de estudar. Muito menos de se melhorar. Porque ela ainda nem estudou para descobrir que o objetivo da doutrina é melhorar as almas, né? E que isso, a melhora só pode começar por ela mesma. Então, não é assim que está funcionando. E aí, existem dificuldades. Dificuldades essas que a gente tem que, eu acho, é importante a gente saber que vai ter, para a gente primeiro não se assustar. Porque senão se assusta e se afasta. Se desilude com uma... Na verdade, a ilusão é nossa. Né? Eu falei assim, me desiludi com a casa. Porque eu pensei que ia ter uma coisa que não era isso. Então, olha só. O objetivo da casa espírita, reunir todo mundo que já evoluiu. É esse? Não, não é. O objetivo da casa espírita, reunir todo mundo que precisa muito estudar a doutrina espírita para se melhorar. Ah, então é isso. Então, normal. Se não somos ainda necessitados desse estudo, né? Estamos aqui na Terra, ainda bem assim. Problemas vão vir, ninguém se assusta. Se não se assusta, enfrenta melhor. Mas individualmente, então, problemas vão ter. Mas eu, individualmente, que já entendi que estou estudando para praticar, o que eu tenho que procurar fazer? Para o outro, eu entendo. Para mim mesmo, eu me esforço. Não é isso? Então, quando surgem as dificuldades, vamos dizer assim, o mau comportamento mesmo, sabe aquela coisinha feia que a gente faz? Faz, assim, perturba o outro, pisa no pé, atrapalha, que até às vezes a gente quer uma vingança, fez isso também, vou fazer isso para ele. Né? Então, esse tipo de comportamento, quando a gente vê no outro, a gente entende que é normal, compreende e espera o tempo do outro de se resolver. Quando a gente vê na gente, é o único lugar que a gente pode consertar. Porque a gente não pode consertar o outro. A gente não tem responsabilidade sobre o outro nesse sentido. O outro é responsável por ele. Eu tenho responsabilidade sobre mim. As minhas dificuldades eu marco em cima, né? Tem que ficar lá. O que eu faço? Vou estudar mais para ver se eu melhoro. Vou estudar mais e vou. E depois, gente, olha só. E o que parecia um grande problema da casa, porque toda vez que reúne mais, um grupinho assim, já dá problema, né? Porque é de pensamento diferente. Sozinho é uma beleza, a gente faz o que quer. Quando a gente está em grupo, dificuldade já surge, né? Não precisa nem 3 minutos. Já deu uma coisa ali, um quer aquilo, um quer para o lado, outro quer para o outro. Um acha que o chão tem que limpar assim, outro acha que não, é melhor não limpar na segunda, é melhor limpar no sábado, pronto. Já está armada a confusão. Natural, totalmente natural. Né? E isso é bom. Por quê? Não somos iguais. E por isso, quando a gente se reúne, as nossas dificuldades reunidas nos ajudam a crescer melhor. Porque aí, se todo mundo fosse lindo, maravilhoso, como é que eu ia saber que eu não estou tão boa assim no perdão? Né? Se todo mundo fosse, se eu ficasse lá no meio dos santos, todos bonzinhos, eu ia ficar tão bem, tão maravilhosa, iludida, que eu já consigo perdoar. Mas, na verdade, eu só acho que eu perdoei porque ninguém pisou no meu pé. Porque na hora que pisar no meu pé, eu não vou conseguir perdoar. Então, eu preciso, às vezes, disso. Então, a gente se encontra e a gente encontra as dificuldades. E o que parece tão difícil é o que facilita. Então, as dificuldades são nosso facilitador. Por isso vivemos em sociedade. Por isso vivemos em coletividade. Então, ninguém se assuste. A Casa Espírita tem muitas dificuldades a enfrentar. 165 anos só de existência na Terra. Né?
Então, a gente quis falar da casa espírita dessa forma, assim, muito prática, né? Bem prática, nada sobre o funcionamento da casa, sobre as questões da mediunidade. E falta a gente, para a gente terminando, falta a gente falar uma questão que é bastante importante. Também não falamos, mas eu quero deixar assim apontado, que a gente ficou bem falando de nós aqui, os encarnados, né? Deixa os desencarnados hoje descansando. Eles são a parte principal da casa. Mas a gente ficou cuidando aqui do nosso dia a dia, bem dentro da rotina. Mas eles estão lá, ajudando e, às vezes, nos atrapalhando, né? Porque existem espíritos de todas as ordens. Então, a gente sabe disso, mas, por enquanto, a gente vai deixar isso para outra oportunidade. Agora, tem uma coisa que a gente ainda vai falar aqui hoje, que eu falei que era interessante que a gente ia entender que, a partir do momento que a gente entra por aquele portão, a gente tem uma responsabilidade, né? E eu acho que já dá para a gente entender, pelo que a gente foi falando, que responsabilidade é essa. Porque se a gente entra aqui e a casa nos oferece o estudo, e oferecendo o estudo, ela quer que a gente utilize esse estudo para a nossa melhoria, né? E o estudo e a prática é a intenção da casa, né? Estudar e botar em prática. Quando a gente está falando que a gente convive com o outro e se esbarra no outro, ainda nos defeitos que nós temos, a gente está dizendo que isso é a oportunidade de botar em prática. Isso já é a prática. Então, a casa, o trabalho na casa espírita, é a nossa oportunidade de colocar em prática. Então, o que acontece? Recebemos a doutrina, ela nos serve. E aí, essa doutrina precisa ser trazida para todo mundo que vem à casa. Quem é que leva essa doutrina para casa? É o livro? O livro ensina para todo mundo? A gente lê o livro e tudo bem? Não, não é? Então, assim, a casa oferece essa doutrina através daqueles que vão chegando e vão estudando e vão oferecendo aos outros, que vão chegando depois. E a prática também, porque a gente chega aqui e começa a trabalhar, e o trabalho existe para aqueles que chegaram na casa. Lá na nossa casa espírita eu acho bastante interessante, porque a nossa dirigente, ela costuma falar uma coisa que me toca muito, e ela fala assim, antes de vocês chegarem, porque a gente costuma falar, antes de a gente chegar, os espíritos vieram, prepararam o ambiente, mas ela fala assim, antes de vocês chegarem, alguém arrumou as cadeiras, alguém varreu o chão, né? Um dia alguém pintou as paredes, um dia alguém levantou a parede, e isso tudo é um trabalho que alguém fez. E é por isso que essa casa funciona. Quantas pessoas será que, em toda a existência, o Eurípides tem mais de 50 anos? A casa? Essa casa tem quantos anos? 47 anos, quase 50 anos. Quantas pessoas essa casa já atendeu? Quantas almas essa casa já consolou? Né? A gente não deve ter assim, a menor noção disso. Mas quantos trabalharam para que isso acontecesse? Né? Do trabalho mais simples, que é arrumar as cadeiras, né? Ao trabalho do passe, ao trabalho da limpeza, ao trabalho de trocar uma lâmpada, porque a lâmpada queima, e alguém tem que trocar. Alguém tem que sair para comprar a lâmpada. Alguém organizou uma festa para ter o dinheiro para fazer a manutenção dessa casa. Então, eu achei isso é a nossa oportunidade de praticar. A gente chega na casa e recebe. E porque essa doutrina é muito boa para a nossa alma, por gratidão por aquilo que ela fez por nós, e também porque ela nos transforma, então eu chego na casa como necessitado dela e me transformo aqui no servidor, que descobre que é servindo que a gente cresce. Né? E aí eu me transformo nesse servidor da casa espírita. E aí eu achei uma frase que a gente acha que é bem interessante para acabar com assim, fechar o nosso estudo, que é uma frase do Herculano Pires, que a gente estudou para trabalhar nesse dia, né? Além do Livro dos Médiuns. E ele diz assim, no momento que um espírito se integra no centro espírita, liga-se a ele não como serviçal,
mas como próprio serviço. Nós somos não mais servidores na casa, nós somos o serviço da casa. O dever único do espírito na casa espírita é servir a Deus no serviço do próximo. Então, que Jesus nos abençoe essa casa e todas as casas espíritas que estão fazendo esse trabalho tão maravilhoso de transformação das almas. Que nos dê muita coragem e força para que sigamos firmes, né, nesse trabalho, serviços da casa espírita que somos. E que possamos assumir esse papel, que possamos compreender, que possamos estudar cada vez mais Kardec, a doutrina dos espíritos que consola as almas e transforma a humanidade. Que Deus nos abençoe.